Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Simplifica para você. Hoje eu quero trabalhar com você a questão da alienação do trabalho em Marx. Pessoal, a questão da alienação do trabalho em Marx é um elemento fundamental da obra de Karl Marx, viu? Sua análise, suas críticas ao capitalismo. Nós já falamos aqui em outros vídeos que Marx viveu no século XIX em meio a intensas transformações provocadas pela Revolução Industrial, e ele foi testemunha e presenciou a desigualdade social que a Revolução provocou. Então Marx identificou todas as mudanças na questão do trabalho geradas pela Revolução Industrial. O que vai se chamar de alienação da produção é um momento, por exemplo, em que o trabalhador não se reconhece mais nesse processo produtivo, não domina mais a técnica. A ideia é o seguinte, olha só, vamos devagar, tá bom? Antes de mais nada, deixa o teu like aí pra gente, compartilha esse vídeo com os amigos da escola, você não é obrigado a ver sozinho, tá bom? Inscreve no canal, dá essa moral pra gente, pra você nos ajudar a divulgar o canal também. Pessoal, então olha só, quando se fala da alienação do trabalho, eu preciso voltar, por exemplo, como é que era a produção na Idade Média, porque a evolução da questão do trabalho tem a ver com as oficinas medievais, logo em seguida com as manufaturas da Idade Moderna e depois com as indústrias contemporâneas, tá bom? Na oficina, o trabalhador, o artesão, ele dominava toda a técnica de produção. Uma única pessoa sabia fazer todo o conjunto da obra, tá? Um produto era feito por um indivíduo do início ao fim. Exemplo, o sapateiro, ele corta, ele lixa, ele costura, ele prepara o sapato do toque final e põe para vender. Do início ao fim do produto, uma pessoa fazia. Ele se reconhece no produto final, tá bom? Ele se identifica. O valor agregado ao trabalho pertence a este trabalhador. Com as grandes navegações e o aumento do mercado global, houve a necessidade de se acelerar a produção cada vez mais. Então surgiram as manufaturas, que foram espaços que já se assemelhavam às fábricas, ok? Galpões, com as mesas, a produção começa a acelerar um pouco mais e nós já temos ali o início da especialização da produção. É um avanço na divisão social do trabalho, tá bom? Onde em cada mesa, cada operário executa uma função específica. Um vai cortar numa mesa, outro vai lixar na outra, outro vai costurar na outra e assim sucessivamente. Esse processo produtivo acelera a produção, mas não o suficiente para a burguesia ávida por lucros, ok? Então vamos ter, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, a introdução das máquinas no espaço produtivo. E aí você tem cada vez mais uma intensificação do trabalho, uma racionalização do trabalho. Por conta disso você vai ter uma divisão social do trabalho mais acelerada, uma especialização da produção, ou seja, o indivíduo ele passa a dominar apenas uma etapa da produção, tá? Uma tarefa da produção já na fábrica. Então compara comigo aquele primeiro trabalhador nas oficinas medievais que dominava toda a técnica de produção. Você tem uma especialização a partir das manufaturas, mas ele ainda é dono das ferramentas da manufatura. E ele chega lá na Revolução Industrial, ele não domina mais toda a técnica de produção, ele domina apenas uma etapa na produção e não é mais dono das ferramentas dele. Então esse processo final, ele acaba provocando aquilo que Marx vai chamar de a expropriação do trabalho. É retirado do operário, do trabalhador, o domínio final sobre o produto, ok? E ele já não se reconhece mais como dono daquele produto. Em troca da sua força de trabalho, da sua mão de obra, o capitalista paga para ele o famigerado salário, o famoso salário, o capitalista repassa para ele. E aí ele não se reconhece mais, é como se ele saísse ao final da linha de produção, quando cada trabalhador faz uma etapa apenas, uma tarefa apenas na produção e não reconhecesse mais aquele produto como dele. Se não é mais dele, então de quem é? Obviamente do patrão, do burguês
do capitalista, que aí passa a pagar um salário. Daí você tem a diferença entre o que é pago e o que é produzido. E gera uma das grandes contradições do sistema capitalista, na visão de Karl Marx, que é justamente o quê? Você ter a classe operária produzindo muita riqueza, mas não usufruindo dessa riqueza. Tá bom, pessoal? Isso é um pouco do chamado, do processo de alienação da produção. Eu espero ter ajudado você até aqui, viu? Ó, nesse teu desespero de gabaritar essa prova. Até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, pessoal.